meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu venho trazendo, um vídeo para vocês sobre a minha experiência com o citomegalovírus na minha gestação. Eu marquei consulta com o médico para poder tirar muitas dúvidas, só que essa consulta tá muito longe ainda, Tem vários dias ainda para eu conseguir chegar nela e eu queria expor para vocês algumas coisas que acontecem com a Lívia, e para vocês entenderem o que acontece com ela, vocês têm que ter conhecimento da origem de tudo isso, Então hoje eu quero passar para vocês a minha experiência, como foi, e eu espero muito que vocês assistam esse vídeo até o final, porque eu tenho em mim que isso é um assunto muito importante e que precisa ser espalhado para o maior número de pessoas que a gente conhece, o maior número de gestantes que a gente conhece, porque o citomegalovírus ele é um problema de saúde no Brasil, mas ele é muito pouco discutido. Muita gente não conhece sobre ele, não sabe de onde ele vem e nem sabe o que é que ele ocasiona quando você tá gestante e tem contato com o vírus, tá? E como eu sei disso mais ou menos, depois que o meu resultado de exame deu positivo, eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando, no meu Instagram pessoal mesmo, vou deixar o arroba aqui pra vocês, perguntando se as mães que me acompanham ali, se elas tiveram, o pedido do médico desse exame, quantas não tiveram, por onde elas fizeram o pré-natal, se foi no SUS ou se foi no particular. E eu me espantei com a quantidade de pessoas, de mães que não fizeram o exame, o médico não pediu, com a quantidade de mães que não sabiam o que era isso e a quantidade de mães no SUS que não tinham feito esse exame ainda, Então, eu fiz uma pesquisa muito rápida, para eu poder ter uma ideia de quantas mães, de quantas em quantas não tiveram esse exame pedido durante o pré-natal dos seus filhos, E aí eu vou contar pra vocês o começo de tudo, Na minha gestação da Lívia, a minha médica pediu vários exames e eu fui diagnosticada com diabetes gestacional. Foi a única coisa que eu tinha, eu até comentei com vocês aqui no pré-natal da Lívia, mas a única coisa que eu tinha era o diabetes gestacional, E cuidamos dele, controlamos ele, tudo bem, tava tudo normal. Chegou na parte, do parto, minha bolsa estourou, eu fui para um parto cesárea por opção minha, assim como da Lorena, eu não queria parto normal, eu sempre quis cesárea. Na cesárea dela a gente não teve nenhuma intercorrência, nada, foi tudo bem. Ela nasceu com 38 semanas, praticamente, foi 37 e 6 dias. Mas a gente não teve nenhum problema durante o parto. Ela nasceu bem, nasceu com peso bom, nasceu com tamanho bom. Fizemos o teste do pezinho, tava tudo bem, a fono passou lá e tava tudo bem, tivemos alta. Aí nós viemos para casa, com ela, e uma semana depois do nascimento dela, a gente descobriu que a gente tava com Covid-19, então foram 15 dias aí de resguardo, ela muito pequenininha, e a gente ficou um pouco assustado, passamos, os 15 dias, tava tudo certo. E assim foram passando, os meses. Quando a Lívia tinha de 6 para 7 meses, quando os bebês começam a se descobrir, ela descobriu o pezinho direito, a mãozinha direita, e assim a gente achou normal. Falou, nossa, ela descobriu o pé, ela descobriu a mão. Avaliando mais pra frente, quando ela já tinha de 7 para 8 meses, a gente aqui em casa percebeu que a Lívia não mexia muito bem o lado esquerdo. Ela usava o braço esquerdo, a mão esquerda muito para apoio. Então ela sentava e apoiava o bracinho com a mãozinha fechada. E a gente percebeu que ela não fazia muitos movimentos e também não conseguia abrir a mão para pegar alguma coisa, não conseguia ficar com os dedinhos do pé abertinhos, eles estavam sempre contraídos. E quando a gente parava assim com ela na frente da geladeira, eu vou até deixar aqui passando para vocês
esse vídeo para vocês entenderem melhor. Ela, no movimento de pegar, no vídeo vocês vão ver, ela não conseguia manter o braço, então ela perdia muita força e não tinha essa coordenação motora. Vou deixar o vídeo aqui para vocês darem uma avaliada de como isso foi. Neste vídeo, ela foi em dezembro do ano passado, no comecinho do mês de dezembro do ano passado, então ela tinha ali março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro. 8 para 9 meses era o que ela tinha, né? E eu vou deixar passando aqui pra vocês poderem ver sobre o que eu tô falando e entender melhor. Não abre os dedos. Abre o dedo. Não consegue abrir os dedos. E aí a gente pegou este vídeo e aí nós mandamos pra minha irmã. E a gente tem uma amiga que é fisioterapeuta no Paraná. E aí ela avaliou o vídeo e falou assim, olha, pede pra Ju buscar um neuro, porque este movimento não é um movimento adequado, não é um movimento normal para a idade que ela tem. Então vamos investigar o que pode ser. E aí eu falei, tudo bem, vamos investigar. E aí fomos no pediatra, mostramos para ele, colocamos uma coisinha na mesa, ele viu que ela não conseguia mexer, fez ali uns exames rapidinho na consulta e encaminhou a gente pro neurologista dizendo o seguinte, pelo sim, pelo não, vamos investigar. Pode ser um atraso de desenvolvimento normal do bebê por ela não ter descoberto ainda o outro lado, ou realmente pode ser um problema. E aí a gente começou na saga do neurologista, né? Fomos na primeira neurologista e ela fez uma série de exames e fez uma ressonância magnética, isso tudo em dezembro do ano passado, de 2020, né? E pediu sorologia de novo, pediu ressonância magnética, pediu um eletroencefalograma. E dentro da sorologia dela, ela pediu o citomegalovírus, né? Não falou o motivo, pediu. Fizemos o exame, fizemos a ressonância e foi, assim, terrível pra mim. Porque a ressonância dela foi sedada e eu tava com tanto medo dessa menina não voltar da sedação. Foi assim, acho que o pior dia que eu tive depois de ter descoberto que a gente tava com Covid com elas pequenininhas aqui em casa, né? Foi muito ruim a sensação de ver ela desacordando na maca e ele falando, pronto mãe, agora você não pode mais assistir, precisa você aguardar lá fora. Eu saí da sala assim, meu Deus, deixei ela lá, não sei nem se eu pego de volta. Sabe aquela coisa ruim? Foi assim que eu fiquei até acabar a bendita da ressonância. Aí acabou, ela fez, acordou muito agitada, bem nervosa. E dizem que é normal, né, quando você volta da sedação, a criança voltar bem irritada, né? E foi o que aconteceu com ela. Mamou, acalmou, viemos pra casa. E aí eu fui viajar pra passar o Natal na casa da minha tia com meu pai. E o William ficou porque ele ainda tava trabalhando, né? Então, ficou pronto o resultado, o médico ligou pro William. Aí questionou ele sobre um monte de coisas. Questionou sobre os exames, questionou sobre o meu pré-natal, os exames que eu poderia ter feito ou não. E como o William não sabia, ele mandou o médico me ligar. E aí o médico me ligou e a gente começou a conversar. E aí ele falou, olha, a gente viu que ela tem uma malformação no cérebro e ela tem 2 cistos. Os cistos não tem problema, porque é só água que tem dentro, né? E ela tem um líquido em excesso na cabeça, mas isso no futuro, se tiver alguma coisa, pode drenar, mas o que preocupa é essa lesão, ele falou, né? Essa lesão que ela tem no cérebro. E aí ele perguntou, você fez o exame de citomegalovírus? Eu fiz assim, acho que não. Aí ele fez assim, mas você não fez, não pediu? E é um nome muito difícil, citomegalovírus. Se você tivesse feito, você lembraria, porque é um nome complicado, né? E aí eu falei, não, eu acho que eu não fiz, falei pra ele, né? Mas chegando em casa eu vou dar uma olhada nos exames e eu confiro. Aí fiquei com aquilo na cabeça, uma lesão no cérebro, e que lesão, que eu não tinha os papéis, falei, que tamanho de lesão.
E ele não quis falar nada por telefone, né? E aí quando saiu o laudo, a gente viu pelo laudo que ela tinha leucoencefalopatia. É um nome muito difícil, mas era pelo laudo o que ela tinha. E aí a gente foi pesquisar o que era isso. E a gente quase morreu com tudo que a gente deu na internet, né? Quando a gente fala não procura, não procura, porque às vezes tudo que tá escrito ali não tem nada a ver com o diagnóstico que estão te passando. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. A gente procurou, olhamos, ficamos todo mundo neurótico e entregamos na mão de Deus e deixa, tipo, seja o que Deus quiser. Foi o que a gente fez com o resultado da ressonância até passar a virada do ano, porque ela só teria retorno com o médico em janeiro, né? Então, não adianta ficar neurótica até a consulta. A gente respirou fundo e esperou. Quando a gente voltou de viagem no Natal, a gente conseguiu um encaixe para fazer o eletroencefalograma dela, né? E aí no dia do eletro, no dia do exame, a médica falou assim: mãe, ela deveria estar dormindo. Eu falei, então, mas ela não conseguiu dormir. O exame foi muito tarde, ela ficou acordada. A gente tentou acalmar ela, mas não deu. Colocou aquele monte de eletrodo assim no cabelinho e ela ficou muito irritada. Então ela chorou muito neste dia do exame. Foram 2 horas que a gente passou com ela chorando, nervosa e o eletro captando todas aquelas alterações, né? Quando eu peguei o laudo deste exame, a médica falou assim pra mim: mãe, seria importante se a gente conseguisse refazer com ela dormindo, porque esse resultado pode ser inconclusivo. Eu falei, tudo bem, então eu vou falar com a médica. Em janeiro a gente foi pra médica, ela avaliou todos os exames e fez assim pra mim: mãe, realmente, ela tem uma leucoencefalopatia, ela tem uma alteração, né, elétrica, que eu acho que fala, nem me recordo, no cérebro, e a gente vai tratar. Olhou o citomegalovírus e não falou nada. Ela falou assim: olha, mãe. Aí eu comecei a questionar, né? Aí ela falou assim: olha, mãe, você tem que entender que a sua criança tem paralisia cerebral e epilepsia e você vai dar esse remédio pra ela. Aí eu parei. Aí eu falei: mas doutora, ela nunca teve uma convulsão. Nunca teve. Como que ela tem epilepsia? Ela falou: mãe, você tem que entender, esse é o diagnóstico dela. Aí eu parei e falei: tá bom, doutor, então me receita o remédio e a gente começa a tratar hoje. Peguei a receita, entrei no meu carro e falei: a gente não vai dar medicamento nenhum. Porque eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, gente, ela nunca teve convulsão, ela nunca teve quadro, pra que eu vou medicar? E na minha ideia, eu nunca dei, assim, remédio forte pra elas, né? Nunca precisou. Mas na minha ideia, esse remédio, ele meio que te paralisa, porque ele precisa acalmar teu cérebro, né? Falei assim, eu não vou dopar ela, porque na minha ideia eu ia dopar ela. E isso ia prejudicar ainda mais. E aí procurei um segundo neurologista. Quando eu cheguei no hospital com esse segundo neurologista, ele fez assim pra mim: mãe, ela realmente tem um problema, um lado do cérebro dela é menor do que o outro, né? Então o lado direito dela é menor do que o lado esquerdo. E o direito é o que comanda o lado esquerdo do corpo, porque ele é invertido, né? E aí ele fez assim: mas pode ficar tranquila, porque ela não vai ter nenhum quadro mais sério e o que ela precisa é fisioterapia. Eu falei: só fisioterapia? Ele fez eu falei: tá bom, vou fazer fisioterapia. Saí de lá, começamos as físios e eu falei: não é só isso. E eu falei pra ele: vou procurar outra opinião, porque não tá me convencendo. E mãe, quando fica com a pulga atrás da orelha, é porque alguma coisa tem. Marquei uma terceira neurologista. Aí quando eu cheguei nessa consulta, a neuro foi fenomenal. Ela foi assim, um anjo que apareceu na nossa vida, porque ela ficou comigo 1h30. E as outras consultas eu tinha ficado 15 minutos, 20 no máximo. E ali eles conseguiram diagnosticar minha filha em 20 minutos. Ela não, ela ficou comigo 1h30 e ela perguntou tudo o que eu tinha feito desde a minha primeira gestação, que foi a da Lorena. Na verdade, a primeira que eu tive um aborto espontâneo, depois ela perguntou da gestação da Lorena, e depois que ela perguntou da gestação da Lívia. Eu sei que a gente conversou sobre tudo. E aí,
ela olhou os exames, ela olhou a ressonância, ela olhou o eletro, que eu já havia refeito com a Lívia dormindo, né? Então eu levei os dois para ela poder avaliar. E aí começou a investigar. Aí ela falou assim: mãe, você fez sorologia? Eu falei: não. Ela: você fez o exame de citomegalovírus na sua gravidez? Eu falei: não, a doutora não pediu, eu cacei todos os meus exames do pré-natal dela e eu não fiz. Ela fez: mas onde você fez o pré-natal? Eu falei: todinho eu fiz pelo SUS. Falei pra ela: foi todo pelo SUS. Eu não tive uma consulta no particular, porque o postinho é muito perto da minha casa. Então, até hoje, eu levo as meninas do pediatra do SUS, é lá. E aí ela fez assim: eu vou te pedir, então, a sorologia, vou te pedir muitos exames pra ela, e você precisa passar com ela no geneticista pra gente descartar isso como um problema genético. Ela falou pra mim, né? E aí, ela falou assim: porque eu estou muito desconfiada que isso foi um problema viral. Eu falei assim: mas como assim, doutora? Ela fez assim: sim, isso é todo um quadro de quem teve uma má formação de desenvolvimento pela infecção do citomegalovírus durante a gestação. Aí ela me explicou por cima, olhou todas as manchinhas do corpo da Lívia, umas vermelhinhas que ficam assim quando nasce. Geralmente o neném tem algumas, na testa, atrás assim do cóccix, algumas aqui na nuca. A Lorena tinha muito, mas sumiu com o tempo. A Lívia ainda tem algumas que não desapareceram. E ela tirou foto para mandar para os amigos médicos dela, para eles discutirem o caso. Só que eu saí de lá e ela fez assim: ó, é quase 99% de chance de ter sido citomegalovírus. Só que eu preciso do seu exame. Ela falou pra gente poder ter essa certeza. Mas você vai fazer acompanhamento com o otorrino, você vai fazer acompanhamento com o oftalmologista. Eu quero uma ressonância magnética de volta e a gente vai fazer acompanhamento com o geneticista. O geneticista a gente faz alguns exames com ela, faltam alguns que eu preciso agendar, a gente passou e ele tá avaliando. E aí essa semana que passou eu fiz a minha sorologia, né? E no dia seguinte saiu o resultado. E o resultado deu, o limite era 1, né? 1,0 por mililitro de sangue, né? E o meu deu superior a 500, ou seja, deu muito alterado, mas tipo, muito alterado. E ali eu tive a certeza, realmente foi o citomegalovírus que causou essa má formação na Lívia durante a gestação. E aí, o que eu comecei a ver, né? Conversei com uma médica, ela já tinha me passado algumas coisas, e eu conversei com algumas amigas que são enfermeiras, também já tinham me passado bastante coisa. Minha cunhada é nutricionista, trabalhou num hospital público aqui no Grajaú e pegou muitas crianças com esse tipo de problema. E eu comecei a ver, a buscar informações sobre isso, né? E o que eu entendi e o que eu descobri, que este exame é um exame simples, é um exame de sangue, e toda gestante poderia fazer quando entra no primeiro trimestre, que é o mais perigoso, no caso, né? Que é onde o neném tá se formando ali, né? E o que eu vi, e é o tipo de dúvida que eu quero perguntar para quando eu for pro médico, que se você descobre isso no seu primeiro trimestre de gestação, isso tem um tratamento que evita que esse vírus contamine a placenta e chegue até o neném. Isso foi o que eu descobri, né? E evita por quê? Porque quando o neném é contaminado com o citomegalovírus, ele traz muitos problemas e muitas sequelas pro feto. Dentre elas, né? Depois eu vou explicar melhor isso quando eu for no médico, e a gente faz um vídeo bem redondinho pra vocês. Os nenéns que têm essa contaminação por esse vírus, eles podem nascer com microcefalia, eles podem nascer cegos, eles podem nascer surdos, eles podem nascer com uma formação cerebral, eles podem nascer com vários fatores com atraso de desenvolvimento motor, com atraso de desenvolvimento,
risco de paralisia cerebral. Então, assim, é um vírus muito violento pro feto, no meu ponto de vista. Diz aí pra mim o que é que você acha aqui nos comentários. Então, é um vírus muito violento e ele é simples de ser visto. É um exame de sangue que faltou na minha gestação. Um exame de sangue para eu descobrir a tempo e tentar fazer alguma coisa. E aí eu fui procurar os exames da Lorena. O da Lorena eu fiz, o pré-natal dela foi todinho no particular, eu fiz, e o dela deu negativo. Ou seja, eu não tinha o vírus no corpo, porque quando você tem contato com ele, ele fica a vida inteira em você, né? Vou explicar isso melhor em outro vídeo. Mas eu não tinha na gravidez dela. Eu tive contato com o vírus na gestação da Lívia. E esse primeiro trimestre foi fundamental. E não foi visto na morfológica, ela não pediu no último trimestre, porque geralmente se faz no primeiro e no último. Passou, batido, né? E aí, por conta dessa infecção, a Lívia nasceu com este problema neurológico que afeta o desenvolvimento motor dela. E é uma criança que precisa de acompanhamento, né? E é um acompanhamento por muito tempo. De fisioterapeuta, precisa de acompanhamento de fonoaudiólogo, ela precisa de acompanhamento com otorrino, ela precisa de acompanhamento com oftalmologista. Então, tem vários fatores, né? E aí, tem coisas que eu vou falar pra vocês mais pra frente, porque tem alguns exames que a gente tá fazendo. Mas que nem a audição dela, a gente vai ter que acompanhar até os 18 anos, porque ela pode perder a audição até os 18 anos. Então, assim, é muito... Eu não tenho palavras, assim, pra descrever o que vai ser, né? Eu acho que tudo tá na mão de Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas era algo simples de ser resolvido, né? Então, o que eu queria, né, de vocês, e o que eu quero fazer, e que eu conversei com as minhas amigas pelo WhatsApp essa semana. Eu me afastei de muita coisa, me afastei de tudo por este motivo específico, né? E aí eu até comentei com ela assim, gente, eu quero transformar o meu problema numa causa. Eu preciso que mais mulheres tenham essa percepção, né? Já que não é um exame obrigatório. Alguns pedem e alguns não pedem. Eu fiquei imaginando, né, antes de montar meio que isso na minha cabeça, esse projeto, de quantas crianças poderiam ter nascido de uma outra forma, com uma qualidade de vida diferente, porque eu sou muito sincera com vocês, né? É uma outra qualidade de vida. Então, assim, eles poderiam ter sido evitados. Não é 100%. Eu li um estudo que de 10 mulheres que descobriram no começo da gestação, todas fizeram um tratamento para prevenir. Das 10, 8, o feto nasceu sem sequela e 2 nasceram com sequela. Então, assim, é um número muito grande quando a gente descobre isso no começo, né? E era isso que eu queria difundir aqui no Instagram, né? Eu queria alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Eu acho que é um assunto importante, é um assunto que precisa ser discutido e é algo que precisa ser repassado, né? Eu acho que todo pré-natal deveria ter essa sorologia pro citomegalovírus. E, tipo, é uma campanha que eu tô querendo lançar real. Tô estruturando, porque eu acho que tem que ter o CMV, é a sigla dele. E esse vai ser o título da campanha. Tem que ter o CMV. Ele precisa ser obrigatório, não pode ser de acordo com cada médico. Eu acho que é um vírus muito violento para uma criança e é uma coisa que pode tentar ser evitada, né? E aí eu marquei consulta, né, com o ginecologista para trazer isso mais redondinho aqui para vocês, para tirar bem as minhas dúvidas e entender o porquê ele não é obrigatório e por que alguns médicos pedem, outro não, e trazer a informação mais redonda vinda de um médico, né? Mas é isso. Essa foi a minha experiência. A gente vai falar muito disso por aqui ainda. Vamos falar também sobre, né, essa deficiência da Lívia, porque ela foi diagnosticada, né, pela fisiatra da ACD com paralisia cerebral
hemiparesia. É um nome muito difícil, mas eu vou explicar isso pra vocês depois. Mas ela sim tem uma deficiência, apesar de não parecer fisicamente, né? A gente tem que às vezes falar. Eu fui esses dias no pronto-socorro com ela, que ela teve que pegar um atestado, porque lá na CD eles são muito rigorosos, porque as crianças lá ficam doentes muito fácil por causa da imunidade. Aquele lugar é fenomenal e eu vou explicar aí melhor a minha visão dele pra vocês poderem entender. E aí você não entra. Qualquer sintoma de gripe parecido com Covid, você fica pra fora e tem que pegar um atestado e fica 15 dias de quarentena. E aí aconteceu isso com a gente 15 dias atrás e eu fui no pronto-socorro, né? É a enfermeira, né, do pronto-socorro fez assim também. Mas o que tá acontecendo com ela? Aí eu expliquei, não, é que ela faz terapia na ACD e eu precisava de um atestado porque ela tá com sintoma gripal. Ela tem uma paralisia cerebral e ela não pode ir, não sei o que. A enfermeira me olhou, aonde ela tem uma paralisia cerebral? Eu falei, então, ela tem. Não parece, mas ela tem. Não, mãe, ela não tem. Eu tive que mostrar quase a carteirinha da CDL. Tá aqui, moça, ela tem. Tá bom? Porque não parece, mas ela tem, né? E eu vou contar isso pra vocês depois a minha visão. Quando eu fui conseguir a vaga na CD, a visão que eu tive. E vocês vão meio que entender o que eu tô falando. E aí eu falava, não parece, mas ela tem. Então, assim, por mais que não pareça, ela tem uma deficiência e a gente tá tratando disso agora. E eu queria trazer isso aqui pra cá. Queria conversar, queria que vocês difundissem a informação. O que eu falo pras minhas amigas, pra quem tá próximo? Você já teve filho, tudo bem. Não vai ter outro, tudo bem. Mas em um momento da sua vida, você vai conhecer uma grávida. A sua cunhada, a sua amiga, a sua irmã. Alguém você vai ver que vai estar grávida. E eu queria muito que você chegasse nessa grávida e falasse, ó, por favor, peça esse exame pro seu médico. Não deixa passar batido, sabe? Isso eu queria que vocês fizessem, porque já vai ajudar muito. Muito mesmo. Eu vou depois explicar pra vocês melhor esse negócio do Instagram, a hashtag que eu queria criar. E a gente pode trabalhar junto pra informar mais mães, mais gestantes, para que isso chegue ao conhecimento de mais pessoas, tá bom? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que essa foi a minha experiência, tá bom? Eu tô abrindo com vocês o que aconteceu comigo. E é isso, certo? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha assistido até o final. Que vocês fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!